sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre a Lei 8.112. Comigo, professora Lucília Sanches, professora de Direito Administrativo, e com nossos três colegas, o Flávio, a Claren, e hoje, na nossa terceira aula, o Diego está substituindo o Gabriel. Seja bem-vindo, Diego. Nós continuamos com o tema Lei 8.112. Nessa terceira aula, nós vamos trabalhar a parte dos direitos e vantagens do servidor. Antes de nós adentrarmos no tema, vou passar para vocês o e-mail, vocês enviem as dúvidas, claro, sempre identificando o nome do professor, a aula, o tema, para facilitar o envio das perguntas para a gente. Nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br. Nós falávamos sobre a Lei 8.112 e na segunda aula nós falamos a respeito dos provimentos, da vacância, do deslocamento do servidor. A Lei 8.112 ela é uma lei bem organizada, ela é uma lei bem sistematizada. Ela é uma lei agradável da gente ler do início ao fim. Então, a primeira parte dela fala a respeito de como o servidor entra, quais são os atributos que ele precisa de ter para entrar, como é que ele vai adquirir estabilidade ou não. Segunda parte dela fala a respeito dos outros provimentos, da vacância quando ele sai, fala a respeito também, além do provimento e vacância, nós verificamos também na segunda parte o deslocamento, que é a movimentação ou do servidor ou a movimentação do cargo. Agora, nessa terceira parte, nós vamos analisar os direitos e as vantagens do servidor. Então, agora, direitos e vantagens. Aquilo que tem de melhor, por que tantos aqui querem ser servidor e por que também é tão bom advogar para o servidor, requerendo aí os direitos e vantagens dele. A respeito dos direitos, nós podemos listar os melhores direitos que é o valor pago ao servidor pelo trabalho prestado. E em relação ao valor pago ao servidor pelo trabalho prestado, nós temos o vencimento e a remuneração. São duas nomenclaturas, porque são duas situações completamente diferentes. São situações que não se confundem. Vencimento e remuneração. O vencimento é uma parcela fixa, é um valor fixo, pago ao servidor pelo trabalho prestado. A remuneração é um valor que tem a parcela vencimento como um dos fatores. Então, remuneração é o vencimento mais vantagens pecuniárias permanentes. Então, relembrando, vencimento é um valor fixo, é aquele valor pago pelo trabalho prestado, e a remuneração é esse valor fixo quando acrescido de vantagens pecuniárias permanentes. Hoje é muito importante a gente lembrar que a remuneração, ela não pode ser menor que o salário mínimo. Isso foi uma alteração sofrida pela Lei 8.112 no ano passado. Então, ela não pode ser menor que o salário mínimo. Qual a consequência disso? Que o vencimento vai poder ser menor que o salário mínimo. Se a remuneração soma vencimento mais vantagens não pode ser menor que o salário mínimo, significa que o vencimento poderá sim vir a ser menor que o salário mínimo. E aí, lembrando disso, a gente se lembra também de uma súmula vinculante, ou melhor, de duas súmulas vinculantes que falam sobre esse tema. Súmula vinculante número 15 e súmula vinculante número 16. Súmula vinculante 15 e súmula vinculante 16. O que essas súmulas falam? A 16 fala exatamente isso, que a remuneração não pode ser menor que o salário mínimo, e a 15 vai falar, portanto, que se o vencimento pode ser menor que o salário mínimo, caso o servidor não receba vantagens que consigam atingir o salário mínimo, a esse vencimento será acrescido o que nós chamamos de abono. E quaisquer acréscimos posteriores incidirão só no vencimento, não na soma vencimento mais abono. Então, recapitulando, analisando isso de uma outra forma. O vencimento a remuneração é o vencimento mais as vantagens permanentes. A remuneração não pode ser menor que o salário mínimo. Portanto, o vencimento pode. Quando ele for e não tivermos acréscimos de vantagens, devemos colocar aí um abono. E se incidirem percentuais sobre isso, os percentuais incidirão só sobre o vencimento, nunca sobre a soma vencimento mais
abono. Cuidado que isso são súmulas vinculantes recentes do STF, são importantes tanto para a vida prática quanto para os futuros concurseiros e para quem já está na administração federal. Além desses direitos que o servidor tem, claro, o direito pelo valor pago em relação ao trabalho prestado, é importante que a gente lembre que esse valor deve sofrer proteções. Esse vencimento do servidor, essa remuneração do servidor deve ser protegida. Por isso que a Lei 8.112 fala que a regra é não poder haver arresto, nem sequestro, nem penhora em relação ao vencimento e à remuneração do servidor. Então, não poderá haver arresto, nem sequestro, nem penhora, nem em relação ao vencimento, nem em relação à remuneração do servidor. Mas no direito, quase toda regra tem exceção. E essa regra é uma daquelas que tem exceção. Se o desconto que nós estivemos querer fazendo aí, se o arresto, sequestro e penhora for para pagar a prestação alimentícia, nós poderemos sim arrestar, sequestrar ou penhorar. Então, não pode arresto, sequestro ou penhora, salvo se for para prestação alimentícia. Salvo prestação alimentícia. Outra proteção ao vencimento e à remuneração é a impossibilidade como regra de desconto. Então, em regra, não pode haver desconto na remuneração e no vencimento do servidor. Mas aqui também nós temos exceções. A regra é não poder desconto, mas nós temos exceções. Pode haver desconto, sim, em relação à remuneração do servidor. Quando poderá haver esse desconto? Quando houver uma imposição legal, quando houver um mandado judicial, ou até mesmo quando o próprio servidor autorizar esse desconto. Por exemplo, o servidor vai em algum banco, faz um empréstimo e autoriza que o desconto seja feito em folha de pagamento. Nessa circunstância, nós temos uma exceção à impossibilidade do desconto do servidor. Esses são os principais direitos que o servidor possui na Lei 8.112. Depois que nós estudamos e analisamos esses direitos, é muito importante que a gente foque no tema vantagens, porque existem diversas vantagens que o servidor recebe na Lei 8.112 e nós precisamos identificar e agrupar essas vantagens para individualizar cada uma delas. É interessante que a lei lista como vantagem as indenizações, as gratificações e os adicionais. Então, vocês vão observar que no tópico vantagens, ela lista indenização, gratificação e adicional. No entanto, indenização não é assim uma vantagem. O próprio nome já diz, indenização. Aqui eu estou repondo um valor pago de algum prejuízo que eu obtive ou que eu causei. Indenizar não é conceder a ninguém uma vantagem. Apesar disso, no tópico da lei, ela estabelece indenização, gratificação e adicional. Mas é importante que a gente entenda que indenização não é vantagem, porque em razão disso a gente vai conseguir observar que as indenizações não estão submetidas ao teto. E o que é teto, professora? Teto é o valor máximo que você, da administração federal, pode receber. A administração como um todo tem um limite máximo para o pagamento dos servidores. A esse limite máximo nós damos o nome de teto. E sobre o teto é muito importante a gente observar que a Lei 8.112 ela está defasada. O teto colocado pela Lei 8.112 é um teto que hoje não vigora. Por quê? A Lei 8.112 estabelece como teto uma diferença entre os três poderes. E ela vai dizer que se você trabalha, por exemplo, no Executivo, o teto é o que recebe o Presidente da República. Se você trabalha no Legislativo, o teto é o que recebe o Presidente da Câmara ou o Presidente do Senado. E se você trabalha no Judiciário, o teto é o que recebe o ministro do STF ou os ministros do STF. No entanto, não é isso que vigora hoje em dia. Hoje, o teto que vigora é o teto do artigo 37, inciso 11 da Constituição. Artigo 37, inciso 11 da Constituição. Segundo o artigo 37, inciso 11 da Constituição, o teto em âmbito federal é o que recebe o ministro do STF. Então, veja que o que está estabelecido na Constituição é completamente diferente do que a lei estabeleceu. Portanto, nós devemos fazer uma releitura da lei com base no que está estabelecido na Constituição. Logo,
Hoje, o teto que vigora para a administração federal é o valor pago aos ministros do STF. E nós estávamos falando sobre o teto porque nós falávamos que as indenizações não vão ficar limitadas ao teto, não serão submetidas ao teto. E por que a indenização não é submetida ao teto? Porque, apesar da Lei 8.112 ter colocado as indenizações no tópico vantagens, as indenizações não são propriamente uma vantagem. Eu indenizo quando eu causo prejuízo. Portanto, eu não posso limitar o pagamento de algum prejuízo a teto nenhum. Daí as indenizações não ficarem limitadas ao teto. Nós não podemos limitar as indenizações ao teto. A título de exemplo, se você hoje recebe 20 mil e o teto hoje, arredondando, é 27 mil e tem que receber 8 mil de indenização, você receberá os 8 mil de indenização. Eu não posso cortar 1.000 em razão do teto. Diferente, se você recebe hoje 20 mil e tiver que receber 8 mil de vantagens propriamente ditas. Dessas vantagens propriamente ditas, ou desses 8 mil de vantagens propriamente ditas, você só poderá receber 7 mil. 1.000 ficará de fora porque o teto é 27 mil. Acho que com isso a gente conseguiu observar quando e por que alguma coisa fica ou não limitada ao teto. Agora a gente precisa de entender quais são as indenizações vigentes, quais são os adicionais e quais são as gratificações. Iniciando pelas indenizações que, portanto, como nós já falamos, não submetem ao teto. Nós temos 4 tipos de indenizações. Nós temos as diárias, a ajuda de custo, o auxílio transporte e o auxílio moradia. Diária, ajuda de custo, auxílio transporte e auxílio moradia.